Investidores, vamos aqui no ritmo do Hexa atualizar a nossa análise do Bitcoin. Daqui a pouquinho tem o Jogo do Brasil, estreia do Brasil na Copa, já estou aqui preparado, mas antes vamos atualizar a nossa análise do BTC como a gente costuma sempre fazer aqui às quintas-feiras. Bitcoin sendo cotado a $16.500 no momento em que eu inicio essa análise. Então vou migrar aqui para um gráfico de 4 horas, tá? A gente teve um movimento de impulso bem forte aqui no 4 horas, né, que tirou o Bitcoin lá dos $21.400, fez com que ele viesse registrar essa mínima na casa dos $15.600, né? E a gente tá enxergando aqui uma possibilidade, investidores, da gente ter um movimento corretivo, tá? Um movimento que pode levar o Bitcoin a atingir patamares ali próximos dos $18.000, tá? Não consigo projetar nada muito além disso, muito em função de todo esse temor que está rolando aí no mercado, a gente já vai falar disso, né? Mas o que a gente enxerga aqui, ó, olhando no 4 horas, é que o Bitcoin ele está formando uma tendência de alta, tá vendo? Olha, ele está deixando topos e fundos ascendentes, certo? Ele deixa topos mais altos que os topos anteriores e, por enquanto, as mínimas não vêm sendo renovadas. Ele está querendo entrar aqui em uma tendência de alta em um momento que ele está fazendo o rompimento de uma LTB. Tá vendo? Ó, ele está rompendo essa linha de tendência de baixa aqui. Então, a gente vislumbra aqui uma possibilidade do Bitcoin se projetar para corrigir esse movimento de impulso de baixa em um movimento que pode levar ele lá para casa dos $18.000, né? Quem sabe 18 mil alto lá, próximo dos 19, mas eu apostaria aqui essa região dos 18 mil, né? Entre 18 e 19. Não vejo o mercado com força para catalisar uma alta aqui que nos leve além disso, e essa seria aí uma correção saudável, né, desse movimento de impulso forte que a gente teve nos últimos dias e que levaria o Bitcoin a retestar essa região aqui que foi um suporte, né, ó, essas mínimas aqui, ó, que foram um suporte. Bitcoin, nesse contexto, viria aqui retestar essa região agora de baixo para cima, e ela seria então uma potencial resistência, né, para o preço do BTC. Vamos subir aqui um time frame agora, vou subir aqui para o semanal, vou ir direto para o semanal, tá? Para mostrar para vocês que eu continuo ainda com a expectativa, investidores, de ver o Bitcoin renovando a mínima desse ciclo corretivo, tá? Posso estar errado, não sou o dono da razão, isso aqui é apenas a minha opinião, a minha visão. Todo mundo que investe tem que ter a sua própria opinião, por isso que é importante que vocês acompanhem o mercado para vocês formarem a própria visão de vocês e se posicionarem com base naquilo que vocês acreditam. Mas eu continuo ainda enxergando uma possibilidade grande do Bitcoin se projetar para vir, quem sabe, buscar essa região próxima dos $10.000 aqui, né? A gente tem um último alvo na nossa projeção de FIBO que nos leva lá para os $10.000, né? Esse último alvo está aqui dentro dessa margem. Quando a gente desenha aqui um perfil de volume, ó, dentro dessa margem aqui, ó, a gente consegue perceber que o ponto de controle, né, a região onde a gente tem o maior pico de volume está dentro aqui da casa dos 10 mil. Eu considero essa casa dos 10 mil aqui, assim, a região de oportunidade máxima nesse ciclo de baixa do Bitcoin, né? Eu acho que ele pode até agulhar para baixo dos 10 mil, mas para mim esse movimento pode ser um movimento muito rápido com a gente assistindo o Bitcoin voltar a se consolidar pelo menos nessa margem dos $10.000. Não acredito que ele vai passar muito tempo abaixo dos 10 mil se ele for lá, né? E a gente também entende que essa análise faz sentido quando a gente desenha esse retângulo aqui e vê que esse retângulo que a gente acabou de desenhar, ele foi uma resistência para o Bitcoin durante um bom tempo, tá vendo? Eu estou contando, somando a isso, esse topo de ciclo que ele deixou aqui, que ele foi lá, formou o topo, depois voltou a se projetar para baixo do retângulo. Depois ele testou uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No nono teste ele voltou a se projetar para cima. Então aqui a gente tem uma barreira muito forte, né? E como essa barreira foi muito forte no momento em que o Bitcoin testou ela de baixo para cima, ela também vai ser muito forte agora, caso o Bitcoin venha testá-la de cima para baixo, tá? Então, eu acredito na possibilidade ainda da gente ter novas quedas aqui no Bitcoin, certo? Entendo que o momento do mercado, o momento do sentimento do mercado, a confiança dos investidores no mercado está muito abalada e a gente só precisa de uma noticiazinha aí para catalisar um novo despejo aqui no mercado cripto. Então eu entendo que a gente pode ter novas oportunidades excelentes aqui de comprar Bitcoin a preços que há um ano atrás a gente jamais imaginou que teria a oportunidade de comprar. E
com o Bitcoin também, finalmente, quem sabe, formando a mínima desse ciclo corretivo, né? Eu acredito nisso, acho que se a gente tiver mais um movimento aqui, talvez seja a nossa última pernada para baixo, né? Uma vez que a gente já tá formando aqui a quinta onda, né? A gente fez a primeira onda de impulso, fizemos a onda 2 corretiva, a onda 3 de impulso, a onda 4 corretiva e a gente está formando essa onda 5 aqui, que eu acredito que deve parar aqui dentro mais ou menos desse retângulo verde, né? Muita gente comenta, Adriano, mas ano que vem vai ter recessão, cara. Não dá para imaginar que o Bitcoin vai formar o fundo do ciclo corretivo agora, se a gente tem uma recessão ano que vem. E, pelo menos na minha visão, investidores, a gente não sabe como que o Bitcoin se comporta numa recessão, porque ele nunca passou por isso. Então, a gente também não pode simplesmente projetar o pior, né? Então quer dizer que porque ano que vem a gente vai ter uma recessão, a gente vai fazer isso aqui, ó, de novo, ó. Vocês acham que porque vai ter recessão a gente vai fazer isso, então? Eu, particularmente, não acredito nisso, né? Eu acredito muito mais nessa barreira aqui, certo? Nessa barreira de volume que pode sustentar o preço do Bitcoin ali na região dos 10 mil dólares. O ponto é que, na minha visão, ano que vem vai ser um ano de lateralização ou de consolidação para o Bitcoin, e não exatamente um ano de rompimento de topo histórico, por exemplo. Se a gente, de repente, vê o Bitcoin vindo buscar aqui esses 10 mil dólares... Eu acredito que ano que vem o Bitcoin pode ficar sendo transacionado dentro dessa margem aqui, ó. Dentro desse retângulo aqui. De repente formando uma mínima próxima dos 10 mil, mas também não vejo o Bitcoin, pelo menos no primeiro semestre do ano que vem, rompendo essa barreira dos 30 mil dólares aqui, não. Então eu acho que o Bitcoin pode, de repente, entrar aqui em um range de consolidação e a gente sabe que, assim, o Bitcoin é um ativo muito volátil e... os ranges de consolidação dele são muito amplos. Então ele pode, de repente, ir buscar máximas lá próximas dos 30 mil, depois corrigir para os 20, 15 mil novamente, mas, no meu entendimento aqui, sem renovar essa mínima, né? A mínima que, no caso, seria formada ainda nesse fim de ano aqui. Então, essa é a minha expectativa para o Bitcoin. Também no ano que vem, eu ficaria muito surpreso de ver o BTC renovando a máxima histórica já nesse próximo ano, tá? Eu acredito que em 2024, que é o ano do halving, a gente pode ter essa expectativa reforçada de ver o Bitcoin de fato rompendo lá os 69, 70 para ir buscar formar um novo topo histórico, né? E vamos então agora dar uma conferidinha no porquê dessa análise pessimista para o Bitcoin nesse momento. O mercado nesses últimos dias está passando por um momento de bastante tensão, investidores, porque a Genesis, uma instituição aí do mercado cripto focada em empréstimos, né, empréstimos para outras empresas do mercado cripto, ela está à beira da falência. E aí eu vou compartilhar alguns trechos dessa matéria do Cointelegraph com vocês. Genesis contrata especialista em reestruturação para tentar evitar falência. A empresa de empréstimo de criptomoedas Genesis Global Capital contratou o banco de investimentos Moelis & Company para explorar diferentes opções para solucionar seus problemas, enquanto pessoas familiarizadas com a situação enfatizaram que nenhuma decisão definitiva foi tomada e que ainda é possível que a empresa evite um pedido de falência. Curiosamente, a Moelis & Company também foi uma das empresas contratadas pela Voyager Digital depois da suspensão de saques e depósitos aos clientes em 1º de julho para explorar alternativas estratégicas. Dias depois, a Voyager Digital entrou com um pedido de falência. A Genesis está buscando entre 500 milhões e 1 bilhão de dólares de investidores para cobrir um déficit que é resultado de uma turbulência sem precedentes no mercado após a queda da corretora de criptomoedas FTX. Desde o colapso da FTX em 11 de novembro, todas as atenções se voltaram para a Genesis, a Grayscale e a controladora de ambos, a Digital Currency Group, com preocupações de que as empresas afiliadas possam ser as próximas vítimas do contágio. Então aqui, a Genesis é uma empresa que empresta dinheiro para o fundo Grayscale e essas duas empresas são do Digital Currency Group, né? E o temor do momento é que a Genesis declare falência, né? E isso, só a hipótese disso acontecer já fez com que o fundo lá, o GBTC, que é um fundo da Grayscale,
caísse ali para a margem dos 9 mil pontos, mais ou menos, né? Seria mais ou menos 9 mil dólares do Bitcoin. Então, o mercado está passando por um momento de muita tensão e só a chance da Genesis declarar falência já assusta os investidores. A gente precisa entender se eles vão conseguir essa margem de quase 1 bilhão. Quem é que vai querer colocar? Quem é que vai assumir o risco de colocar 1 bilhão em uma empresa do mercado cripto que já está quase falida, né? Em um momento que a gente está vendo uma crise de confiança acontecer depois do escândalo da FTX, né? Esse fato que aconteceu com a FTX vai ficar marcado na história do mercado financeiro para sempre, porque isso é um verdadeiro escândalo. Aquela FTX, pessoal, era uma bagunça generalizada, era um amadorismo incrível o que os caras fizeram. E é bem possível, para não dizer quase que certo, que o Sam Bankman-Fried ele vai pra cadeia. Se ele não for pra cadeia, ele vai ter que fugir, ficar foragido o resto da vida, ou em uma terceira opção, uma terceira hipótese que não acho legal, é o fato até de alguém querer matar ele, porque o cara tá com mais de 3 milhões de pessoas, ele tá devendo para mais de 3 milhões de pessoas, né? Isso porque brincou com os fundos, brincou com o dinheiro de muita gente, foi irresponsável, e agora a gente tá com toda essa situação aí. As empresas mais sérias, nesse momento, elas questionam o mercado cripto, né? Os gestores de fundo, quem é o detentor da grande parte da grana nesse momento, questionam o mercado cripto, questionam a seriedade do mercado, questionam a seriedade da indústria, depois desse desserviço que o Sam Bankman-Fried fez para a indústria de blockchains, a indústria de criptomoedas, né? E aí, vamos ver os desdobramentos, né? Eu acredito que se a Genesis declarar falência, é bem provável que a gente tenha uma repercussão lá no preço do Bitcoin. E eu vou fechar então essa análise pedindo para você que gostou do vídeo, cara, não esquecer de deixar o like aí para fortalecer o nosso canal, tá? Agradeço você também que ficou comigo aqui até o final e convido você que é novo a se inscrever para que você possa continuar acompanhando as nossas atualizações, certo? Vamos torcer para o nosso Brasilzão estrear bem nessa Copa aí, que esse ano o Hexa tem que vir. Se o Bitcoin não se recuperar esse ano, que pelo menos o Brasilzão conquiste esse Hexa para nós que a gente merece. Um abração e até o próximo vídeo.